pré-candidato à presidência da República do mais novo partido brasileiro, o Partido Missão. Tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio Cidade em Dia, Renan Santos. Bem-vindo, Renan, bom dia. Bem-vindo, bom dia a todos. Uma honra estar aqui presente para trocar ideia com vocês. E um prazer enorme estar aqui em Criciúma, estou gostando bastante. Tens girado o Brasil, né? Outro dia estavas no Maranhão, por exemplo. Sim, altas aventuras. Quando 8 pneus furados. Quantos? 8. Bom, lá tu viu o Brasil como ele é, né, Renan? Olha, é assim, eu vi o pior lado do Brasil, posso falar com toda tranquilidade. No Maranhão. O modo de vida dos maranhenses ali, os maranhenses entendem, porque assim, eu tô altamente popular falando a verdade pros maranhenses. O modo de vida que eles têm lá é subhumano. Subhumano, aquelas pessoas são tratadas como animais e elas não têm nem termos de comparação. Então, uma pessoa que mora numa cidade inteira do Maranhão, ela não sabe que ela pode viver melhor do que aquilo. Mesmo com os recursos pré-existentes, tá? A questão é, o governo federal envia recursos pro Maranhão, envia recursos pros municípios e nada de útil é feito com aquele recurso. E tampouco incentivo algum para que aquelas pessoas se desenvolvam economicamente. E elas não conseguem comparar. Então a pessoa acha que é natural, por exemplo, você ter esgoto a céu aberto. Não, isso é uma condição natural. Eu fui para uma cidade, Pinheiro, a cidade do Sarney, presidente da República. Do lado do hotel tinha uns urubus na rua. Eu reparei que o urubu não voava, ele só andava, né? Aí um cara da minha equipe foi lá e foi conversar com o pessoal. Falou, não, aquilo lá é o Zé. Aí que Zé? Não, é o urubu tem nome. Porque as pessoas convivem com o urubu normalmente. E, cara, isso é uma cidade que, né, é a cidade de origem de um presidente da República, que já teve inúmeros investimentos estatais, e a cidade fede a esgoto. Então, é triste, é deplorável. O pessoal de Santa Catarina tem que entender assim, o seu dinheiro está indo para o governo federal para sustentar algo que é insustentável e que não tem como ficar de pé. E nessas épocas se fala muito num tal pacto federativo, né, de rever, redistribuir recursos, e nunca nada acontece, né? Se fala nisso há 4 anos, mas a realidade não muda. E o Renan levantou há algum tempo uma discussão muito interessante a respeito da autonomia de estados e municípios, que conseguem ou não conseguem se manter. Qual é a sua linha de raciocínio nesse sentido? Quem pode e quem não pode se manter, e quem depende e quem não depende de repasse de Brasília para sobreviver? Olha só. Vou dar um exemplo. Se você pertence a um município pequeno, mais autossustentável, você está pagando as contas e ainda mandando dinheiro para o governo federal. Você é um ente federativo autônomo. Você existe por si só. É o caso, por exemplo, de praticamente todas as cidades no estado de São Paulo, estado de onde eu venho. Para boa parte, ou não só digo um município catarinense não se sustenta. É um caso dos municípios de Santa Catarina, Paraná também, em grande medida é assim. Agora, não é o caso em grande parte dos municípios no Brasil. E aí, se você, né, eu conheço um ditado lá do interior de São Paulo, quem paga a banda escolhe a música. Ou seja, se você está pagando, você escolhe como as coisas são feitas. Mas no Brasil é o contrário. Quem não paga a banda, ou melhor, os estados pouco produtivos do Brasil e os municípios pouco produtivos, eles determinam como é feita a política no Brasil. Então a gente é muito mais um Brasil estilo Maranhão do que estilo Santa Catarina. Mesmo Santa Catarina pagando a conta. Isso é injusto, isso é um sistema de exploração, porque o modelo político do Brasil, aí a gente vai desde grande parte do período colonial e da formação das oligarquias locais, ele é um modelo extrativista. É um modelo de tirar do Estado, tirar dos recursos naturais, tirar de tudo e jogar para uma elite vagabunda que não tem nenhum compromisso e validação junto à população. Então as pessoas, elas estão apenas na base da pirâmide sobrevivendo para essa elite, e essa elite ela vive como ela quer. Isto é insustentável, e esse é um modelo que tem que acabar. Então, os lugares que são insustentáveis, eles precisam ter indicadores de desempenho. E esse é o ponto que eu quero trazer como uma revolução administrativa no Brasil. Porque a política aprendeu que assim, você pode estar num município insustentável, pobre, com IDH baixíssimo, com pouca segurança e pouco trabalho. Mas se você comprar o voto das pessoas certas, seja dando emprego na prefeitura, 1 milhar de telha num período de eleição, um saco de cimento, ou dinheiro puro e simples, um show do Wesley Safadão, como é muito comum a partir do norte de Minas, você se reelege, mesmo sendo uma porcaria de um prefeito. Então como é que a gente tem que avaliar o prefeito? Muito simples, tem que ter critérios objetivos que infelizmente não será a população avaliar. Então os critérios são metrificáveis: cobertura de esgoto, atividade econômica, que esse tem que ser o principal, aumento da atividade econômica, índices educacionais, índices de segurança, índices de saúde, por exemplo, os atendimentos na UBS. Foi bem, ganhou pontuação, o município inclusive se qualifica para receber mais emendas, para o cara fazer lição de casa. Foi mal, o prefeito fica inelegível. Ele e o partido dele naquele município, por 8 anos. Aí a porca torce o rabo. Porque aí esses prefeitos vagabundos do centrão espalhados por cidade que se comporta como parasita, eles vão ter que pular, eles vão ter que trabalhar muito para atender bem, não só as pessoas, mas respeitar o dinheiro que veio de outros lugares. E aí, aumentando a atividade econômica nesses municípios e estados, você precisa tirar menos o dinheiro de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná. Aí você equilibra a federação. Do jeito que tá, a federação está muito desequilibrada. Não está valendo a pena para ninguém. Mesmo. Já fosse ao Acre, Renan? Ainda vou até julho eu vou pro Acre.
Porque outro dia eu li algo a respeito nessa sua métrica de lugares que não se sustentam, e aí eu puxo o Acre como exemplo, e o Maranhão acho que você colocou bem, e tem N outros estados, né? Amapá, Piauí, Roraima, Rondônia, Alagoas, enfim, Alagoas, alguns estados nordestinos também. Do ponto de vista administrativo, municípios e estados que não se mantêm, eles têm que ter o seu status revisto também? Eu acho que de sim. autonomia? Eu acho que sim. Primeiro, incorporar município, por eu exemplo. acho. Não, incorporar município é uma das coisas que são necessárias ser Hoje feitas. são 5.571. É isso, tem que cair para no máximo 2.000 e poucos. Metade. Exato, porque tem muito município pequeno completamente sustentável. E eles não têm nenhuma sustentabilidade econômica. Então por que você tem que ter? Por exemplo, se eu junto 5 municípios, eu poupei no mínimo 45 vereadores, eu poupei no mínimo 4 prefeitos. Aí teria um prefeito com 9 vereadores para pegar uma área que tinha 5 municípios. Você diminui máquina administrativa, você diminui brigas oligárquicas políticas, você facilita o trabalho. E aí entra o que eu acabei de falar, que era colocar os parâmetros administrativos. Certos municípios, estados, se eles não melhoram seus indicadores, mesmo o governo federal mandando dinheiro, aí entra um ponto. Aí você tem que colocar por pelo menos 4 anos um interventor que vai aplicar aquelas políticas. Em alguns lugares vai precisar. Em alguns lugares, pelo que eu vi rodando interiores do Brasil, você tem classes políticas que não têm nenhuma qualificação técnica, que não sabem nada sobre execução de políticas públicas, e a única coisa que eles sabem fazer é executar a emenda. O que é executar a emenda? É pegar um dinheiro que vem do governo federal via um deputado, faz esse dinheiro virar uma obra como empreiteira de um amigo, rouba um pedaço de dinheiro, entrega qualquer coisa, compra o voto da população e segue o jogo. É isso que é um prefeito em pelo menos 1.000 e tantas cidades ao redor do Brasil. Ele não faz nada, ele só administra a emenda dos outros, que é o que virou o trabalho de prefeitar. Então não dá. Não dá, isso tem que ser alterado. Porque isso está quebrando, isso é um dos elementos que quebram o Brasil e que geram esse monte de deputado inútil do Centrão que fica em Brasília achacando qualquer presidente. A função do deputado não tem que ser achacar o presidente. Ele tem que ser votar de acordo com uma matéria. Só que hoje os deputados fazem isso porque tá fácil. Porque basta pegar a emenda, executar, compra o voto da população, elege os prefeitos inúteis que vivem executando esse dinheiro e, cara, o Brasil não aguenta. Isso precisa ser alterado. Mas se o Renan se torna presidente, vai precisar do Centrão para governar. Como é que faz? Infelizmente eu vou. Como é que faz? Igual a gente pica um elefante e come, né? Por pedacinhos. Então, primeiro eu tenho que tocar minha agenda fiscal para o Brasil sair dessa rota de colisão econômica que ele está indo. Depois eu tenho que resolver a questão do crime organizado. E isso vai me tornar um presidente popular. Isso vai me dar poder político. Especialmente se eu compartilhar as vitórias. Ou seja, se eu libertar o povo do Ceará, as cidades que estão tomadas pelo crime organizado, junto com deputados do Ceará, eles participarem dessa vitória, não participar na grana, que quando fala, é para participar de vitória, a gente vai roubar alguma coisa junto. Não, você vai ter o lucro político da gente destruir o crime organizado no Ceará. Mesma coisa com deputados na Bahia, quando a gente fizer isso na Bahia, mesma coisa no Rio de Janeiro. Aí eu aumento meu capital político. E onde eu vou gastar esse capital político? Nessa reforma administrativa que eu estou propondo. Que é uma reforma que seria apoiada por muitos partidos. Muitos partidos gostariam de ter isso porque hoje o jogo é muito fácil. Hoje, para um bom administrador partidário, qualquer um concorre com ele. Porque é muito fácil você ser um prefeito corrupto que compra o voto da população. Se eu torno o jogo mais difícil para um prefeito, apenas os administradores partidários mais hábeis vão vencer. Por exemplo, um Kassab iria gostar desse projeto nosso, enquanto que, sei lá, um Rueda do União Brasil não. Porque um Kassab, ele gosta do jogo mais difícil, o jogo mais complexo, porque ele é mais inteligente. Um Rueda não. Aí eu tenho que dividir para governar. Eu vou dividir o Centrão, separar uma turma, vamos passar essa reforma administrativa e aí o restante vai pastar. Aí vai ter que se adaptar às novas regras que vão mudar a dinâmica política do Brasil. É isso. E eu entendo que não tem muito o que se fazer. Eu vou ter que negociar com essas... Eu tenho que usar as palavras certas, sabe? Com essas